Os Fantasmas se Divertem é um filme de comédia, terror e fantasia lançado no ano de 88. A obra é uma criação do sempre excêntrico Tim Burton, que também é autor de outros clássicos peculiares de muito sucesso, como Edward Mãos de Tesoura e O Estranho Mundo de Jack. Eu tenho quase certeza que se você foi uma criança no final dos anos 80, durante os anos 90 ou 2000, certamente você se assustou muito com o enredo desse filme, que costumava ser uma figurinha carimbada nas sessões da tarde. O longa conta a história de Adam e Barbara Mantling, um casal super jovem, apaixonado e cheio de vida que morava em um grande sobrado. Eles também estavam muito empolgados porque pretendiam tirar férias. Porém, isso não acontece porque os dois morrem em um acidente de carro e os seus fantasmas ficam presos na casa. Não bastasse isso, uma nova família chega para morar no lugar e os dois fazem de tudo para expulsá-los, os assombrando. Dado esse mini resumo, eu irei analisar o filme, lembrando que é interessante que você já tenha assistido, porque o roteiro desse vídeo não seguirá a ordem cronológica dos acontecimentos da história, então pode soar um pouco confuso para quem nunca assistiu. Lembrando também que essa é uma análise do filme 1 e não vai ter nenhuma relação com o 2, até porque eu não assisti, então não tem como associar. Então é isso, eu espero que vocês gostem, e se vocês gostarem mesmo, não se esqueçam de deixar o seu like para apoiar o meu trabalho e também se inscrever no canal, caso queiram acompanhar mais conteúdos como esse. Falar sobre Os Fantasmas se Divertem e não mencionar a icônica cena do jantar é quase um crime. A cena em questão mostra os Deeds, a nova família que passa a morar na casa, e seus amigos, possuídos pelos fantasmas de Adam e Bárbara, dançando e cantando a música Banana Boat. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Antes mesmo, lá no início, o filme nos apresenta essa música quando sobem os créditos e indiretamente nos entrega que ela teria um significado importante no decorrer da história, nesse caso com essa cena do jantar. Eu passei a me perguntar o porquê dessa música. Será que existia alguma relação ou ela é simplesmente uma música aleatória? À primeira vista, observando a letra, eu percebi que ela é bastante simples e quando eu digo simples, eu não estou exagerando, ela é simples mesmo. A sua composição é praticamente 90% a repetição da palavra deio, que no português cantado significa dia. Enfim, a música é basicamente uma repetição desse verso em toda a sua extensão. Pesquisando mais a fundo a sua história, eu descobri que a letra fala sobre como era a jornada de trabalho noturna e exaustiva de trabalhadores tidos como mãos de obra em plantações de banana no Caribe. Por isso o seu título Banana Boat, que no português significa barco de banana, uma relação a como essas pessoas exaustivamente enchiam barcos e mais barcos com essa fruta. Ela também fala sobre a ansiedade que essas pessoas tinham pelo amanhecer, que era quando elas poderiam, enfim, descansar e voltar para suas casas, para suas famílias. E a letra ainda expõe os perigos que essas pessoas eram submetidas na execução desse trabalho rural. A partir disso, percebemos que essa letra não é tão simples assim, já que ela possui uma mensagem subentendida com uma profundidade social. E tentando relacionar ao filme, eu cheguei a algumas conclusões. Logo no início, o filme nos dá a entender que a Bárbara e o Adam trabalhavam muito, por isso eles estavam tirando essas férias de emergência. Eles queriam se aproveitar mais como um casal, curtir a casa, um momento a dois, tanto que eles nem cogitam uma viagem. Se a gente fosse relacionar essa música ao filme de uma forma mais superficial, sem focar na sua profundidade, há um trecho dela que diz: "O dia amanhece e tudo o que eu quero é ir para casa", que, como dito antes, é uma relação à ansiedade que os trabalhadores rurais tinham de acabar o serviço e ir embora para suas casas descansar com suas famílias. Agora vamos trazer esse contexto para a relação do Adam e da Bárbara. Assim como os trabalhadores, os dois também tinham essa ânsia de parar de trabalhar para descansar e se curtirem como família. Obviamente que o contexto social não era o mesmo, mas como eu disse antes, eu estou focando apenas no dizer superficial da letra e não em sua profundidade. Então é essa relação que eu crio.
Já parou para refletir que tudo que acontece com você são frutos das suas próprias atitudes? Se você tá onde tá, é porque lá atrás você fez uma escolha, consciente ou inconsciente, que te levou até esse caminho. Isso serve para você, serve para mim e também serve para Bárbara e para o Adam. Antes de morrerem, o filme nos entrega vários contextos que dão a entender que a morte deles poderia ter sido evitada, pelo menos naquele momento, se eles tivessem feito escolhas diferentes. Começar por uma das cenas iniciais, quando somos apresentados a uma mulher que era uma corretora que ficava os assediando para vender a casa. Pela reação que eles fazem quando a veem chegar, nota-se que ela costumava importuná-los com frequência. Não que eles fossem obrigados a vender a casa, mas talvez se eles tivessem ao menos cogitado, possivelmente eles não teriam morrido, ao menos naquelas circunstâncias. Outra cena que também parece impactar o destino deles acontece quando eles decidem de última hora ir até uma loja de artefatos onde eles eram os possíveis donos para buscar uma simples peça de maquete. Nessa cena, os dois estão super ansiosos para começar as férias, mas o Adam sugere essa pequena condição, depois era oficial, eles estariam de férias. Porém, a realidade é que os dois já estavam e claramente a maquete era tida como um trabalho para o Adam. Então por que ele inventou de ir até essa loja pegar essa bendita peça? Eles poderiam muito bem deixar para depois e ir aproveitar essas férias, mas não. No final, quem assistiu o filme sabe o que aconteceu. Essa simples decisão impactou o destino deles para sempre. E ainda nesse recorte sobre destino traçado, é muito interessante como o filme brinca com a nossa atenção e com o nosso poder de percepção. Um exemplo é a cena quando os dois estão a caminho dessa tal loja e passam por um cachorro que ganha um destaque suspeito na cena. Cachorro esse que mais tarde, inocentemente, seria o principal causador de suas mortes. Então essa analogia meio que mostra como as nossas decisões impactam o nosso destino, seja de forma consciente ou inconsciente. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch! Essa com certeza é uma das teorias mais malucas que eu captei analisando o filme, mas no meu ver faz total sentido e eu vou explicar para vocês agora. Como dito antes, no filme havia uma mulher que era uma corretora de imóveis que estava determinada a convencer a Bárbara e o Adam a vender a casa. Em mais uma de suas tentativas, essa mulher diz a Bárbara que um homem estava interessado em comprar a casa e disposto a pagar $300 mil, um valor muito acima do mercado na época. Ela ainda reforça que ele estava procurando sossego para sua família e precisou olhar apenas uma foto da casa para se encantar. A partir desse discurso, podemos supor que esse tal homem era ninguém menos que Charles Dietz, o pai da família que assumiria a casa logo após o falecimento do casal. Quando somos apresentados aos Dietz, de cara percebemos que eles não eram uma família tão estável. A mãe era uma mulher totalmente inquieta e obcecada pelo trabalho. O pai, um homem desesperado em manter as aparências da família feliz. E a filha, uma garota deprimida e solitária. Criando o subtexto para a personagem da Lídia, que era a filha, vamos supor que ela tenha perdido a mãe, já que o filme nos entrega que a Adélia na verdade era sua madrasta, e passou a ficar extremamente deprimida. Eu entendo a Lídia como uma personagem que estava flertando com o suicídio, mas por ser uma comédia, o filme não se aprofunda tanto nessas questões emocionais. Pelo menos não escancaradamente, porque indiretamente sim, há vários sinais desse flerte. De exemplo, quando ela aparece na mesa de jantar com uma roupa de velório, ou até mesmo quando ela escreve uma carta de despedida para a família e diz a Bárbara e ao Adam que desejava morrer. Desse modo, eu entendo que a Lídia ficou extremamente deprimida com a morte da mãe e o pai, preocupado, se casou com a Adélia, acreditando que ela pudesse substituir esse papel e ajudar a filha. O que acaba não acontecendo, pois Délia mais parece uma mulher irritada com essa posição a qual foi designada. Ele então, desesperado e buscando uma saída, com medo de perder a filha para o suicídio, e também a esposa histérica, se muda para essa casa, longe de tudo e de todos, ao ar livre. Afinal, não é de hoje que estudos comprovam
que áreas arborizadas acalmam a mente. Contudo, parecia que o plano não estava funcionando, pois a filha continuava deprimida e a mulher irritada. E é nesse momento que entra a Bárbara e o Adam. Voltando novamente para o início do filme, quando a corretora tenta vender a casa, um dos argumentos que ela usa é de que o espaço era grande demais apenas para os dois e que seria melhor aproveitado por uma família que tivesse filhos. Assim que ela diz essa frase, a Bárbara olha para ela com uma cara tipo: "É sério que você disse isso? Como você pode ser tão baixa?" Tanto que a mulher rapidamente percebe a baboseira que falou e se desculpa. Então ela realmente tocou numa ferida do casal. Nesse contexto, o que podemos entender é que a Bárbara e o Adam estavam com dificuldades para engravidar. Tanto que eles mesmos dão a entender isso segundos antes de morrerem em uma conversa dentro do carro, onde a Bárbara conta essa situação com a corretora ao Adam e ele diz para ela não ligar e que eles poderiam continuar tentando. Logo entendemos que um dos grandes sonhos do casal era ter filhos, tanto que faz muito sentido eles quererem tirar essas férias de emergência. Certamente eles queriam esse tempo para começar a colocar esse objetivo em ação. Contudo, eles acabam morrendo e esse sonho morre junto com eles. Será? Na verdade, não. Assim que eles conhecem a Lídia, aos poucos o roteiro vai construindo uma relação de confiança e fraternidade entre eles. Então ela vai deixando de ser essa garota deprimida e eles passam a desejar que a família permaneça na casa. Entendemos também que para estabilizar essa angústia que a Lídia sentia, ela precisava de pessoas atenciosas ao seu lado, que entendessem a sua dor em toda a sua profundidade, para que assim ela pudesse se curar. Isso é muito interessante porque casa com o recorte sobre o destino deles estarem traçados. Se eles não tivessem morrido, consequentemente eles também não teriam vendido a casa e certamente a Lídia teria concluído o seu suicídio. Então o que fica entendido é que uma peça precisava cair, se é que vocês me entendem, para a outra ficar de pé. O lado bom é que o destino desenha um final feliz para todos. O casal, enfim, pôde aproveitar a casa, agora sem mais essa preocupação com o trabalho, e também realizar o sonho indireto de ter uma filha. Filha essa que também precisava desses pais. Eu estava lendo alguns sites de opiniões sobre o filme e eu vi alguns comentários bem interessantes de pessoas que assistiram e tiveram a percepção de que algumas cenas o roteiro estava meio apressado. Na percepção delas, era como se essas cenas tivessem sido feitas com pressa e meio que acabaram ficando sem sentido. A partir desse ponto, quando eu estava assistindo o filme, eu fiquei prestando atenção para ver se realmente isso acontecia e, de fato, tem algumas cenas que passam essa vibe. A começar pela cena da morte da Bárbara e do Adam. Os dois vão até a cidade para comprar uma peça de maquete e, na volta, acabam se acidentando após quase atropelar um cachorro. Eles simplesmente caem no rio de uma altura não tão relevante e morrem, não diminuindo o acidente, até porque nunca se sabe o que pode ter acontecido. Mas, à primeira vista, observando essa cena, a maioria das pessoas que olham a destacam como uma morte boba. Quando cai no rio antes de afundar, o carro ainda boia por alguns segundos e eles ainda consideraram que essa é uma situação onde grande parte das pessoas conseguiriam sair com vida. Então a percepção que passa é que é realmente uma cena sem muita profundidade. No meu ver, por ser um filme de comédia, eu acredito que o filme acerta nesse ponto, quando não se aprofunda tanto nesse acidente. Eles só precisavam morrer para o filme continuar e ponto. Outra cena que também parece apressada é a final, quando o vilão da história, o Besouro Suco, tenta se casar com a Lídia. Tudo começa quando o tio dela, Otto, rouba o manual dos falecidos de Bárbara e Adam e tenta invocar os seus fantasmas de forma mal sucedida. Desesperada, a garota chama pelo Besouro Suco na esperança de que ele pudesse salvar o casal. Assim que invocado, a condição que ele propõe para salvá-los é um casamento às pressas com ela e é a partir daí que começa todo o caos. O próprio contexto da cena passa essa vibe apressada, afinal, ele precisava se casar com ela para conseguir uma coisa muito importante o quanto antes.
Mas o quê? Tentando encontrar alguma justificativa, no decorrer do filme nós descobrimos que havia um departamento do além onde os mortos confusos eram atendidos. Porém, o que dá a entender é que a demanda era gigante, então havia uma fila imensa de espera. E a vibe que o Besouro Suco passa é essa, de tentar burlar esse sistema de todas as formas e não pegar essa fila. Então, talvez, se casando com a Lídia, ele conseguiria de alguma forma ter alguma prioridade em seu caso. Eu realmente assisti o filme 2 vezes, analisando, né, porque eu já assisti mais do que isso, mas de fato eu não consigo entender o propósito do Besouro Suco. Então, para mim, o que fica entendido é que ele era um picareta charlatão que estava totalmente entediado, vivia entediado, então a sua diversão era ficar infernizando os fantasmas do além. E no final, esse acaba sendo o grande conflito do filme. O Besouro Suco tentando se casar com a Lídia, não fica entendido, pelo menos para mim não ficou entendido o porquê ele queria aquilo, mas no final ele acaba não conseguindo, né, porque a Bárbara e o Adam acabam o impedindo e o mandam de volta para a fila do além. Então, no meu ver, esse foi o grande conflito final, o Besouro Suco tentando casar com a Lídia, mas para mim, na minha cabeça, soa mais essa questão do que eu falei sobre a Lídia superar essa angústia dentro dela e a Bárbara e o Adam, enfim, poderem viver, aproveitar a casa e terem indiretamente uma filha. Então, para mim, esse é o verdadeiro final feliz do filme. Bom, galera, é isso. Essa foi uma análise do filme Os Fantasmas se Divertem. Lembrando que essa análise foi apenas a partir do meu ponto de vista mesmo, não li em nenhum lugar, foi as minhas percepções que eu tive assistindo o filme. Então, elas podem ser verdadeiras ou não. São verdadeiras para mim, né? Porque são de fato o que eu entendi sobre o filme. Não tem nada comprovado por aí. Se vocês tiverem alguma outra percepção, deixem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixem o seu like também, porque isso ajuda o meu trabalho. Comentem se vocês tiverem alguma outra percepção do filme. Comentem se vocês já assistiram. Enfim, façam o que vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.